Procrastinar. Todo mundo conhece bem essa sensação, né? Aquela de ficar adiando o que a gente sabe que é importante, trocando por qualquer outra coisa. Mas olha, isso é uma luta que vai muito, mas muito além de ser só preguiça, sabe? É um comportamento super complexo, com raízes bem fundas na nossa biologia e até no jeito que a gente pensa. E a grande pergunta que fica martelando na cabeça é essa aí. Por que é tão, mas tão difícil simplesmente dar o primeiro passo? E mesmo quando a gente finalmente consegue, por que parece uma maratona continuar até o fim? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar junto aqui. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo a tal da armadilha da procrastinação. Depois, vamos dar um mergulho para ver o que acontece dentro do cérebro. Aí, a gente desvenda o paradoxo do perfeccionista, que é surpreendente. Em seguida, montamos um kit de ferramentas bem prático e no final a gente junta tudo isso para transformar o conhecimento em ação de verdade. Ok, vamos lá, começando pela primeira parte. Antes de mais nada, é fundamental entender uma coisa. Procrastinar não é uma falha de caráter. Não mesmo. É um padrão de comportamento que tem um impacto bem real e muitas vezes bem doloroso na vida da gente. E olha só que detalhe importante. A procrastinação tem basicamente duas caras. Uma é a dificuldade de começar alguma coisa, a outra é a incapacidade de terminar aquilo que já foi começado. São dois problemas diferentes e a gente vai ver que as causas também não são as mesmas. E o problema é que, quando esse adiamento vira crônico, a conta chega, e ela é alta. Isso atrapalha o desempenho no trabalho, nos estudos, gera um estresse danado nos relacionamentos e talvez o pior de tudo, vai comendo por dentro, sabe? Minando a nossa autoestima e aquela confiança na nossa própria capacidade de fazer as coisas acontecerem. Bom, agora que a gente já entendeu o que, tá na hora de investigar o porquê. A próxima parada da nossa análise é dentro do cérebro. A gente vai explorar a neurobiologia que está por trás da motivação ou da falta dela. E a grande protagonista dessa história toda é a dopamina. Só que aqui a gente precisa quebrar um mito gigante, um que todo mundo acredita. Dopamina não é a molécula do prazer, não mesmo. Pensa nela como a molécula da motivação. É o combustível, sabe? O empurrão químico que faz a gente se mover para alcançar um objetivo. Agora, a coisa fica ainda mais interessante. Existem dois sistemas de dopamina funcionando. A fásica é tipo um foguete, dá aqueles picos enormes e rápidos de motivação. Já a tônica é como um riozinho, sabe? Um fluxo constante, mais baixo, que mantém a gente no rumo, focado numa tarefa por mais tempo. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Imagina essa mangueira sempre ligada com um fiozinho de água constante. Essa é a dopamina tônica, ela que garante aquele suprimento de motivação que a gente precisa para não largar uma tarefa pela metade. E aqui está o ponto central da questão. A dificuldade em terminar as coisas muitas vezes está ligada a esse sistema de dopamina tônica que pode ser menos eficiente em algumas pessoas. Ou seja, não é falta de vontade, é uma batalha neurológica de verdade para manter o motor do esforço ligado. Mas a química do cérebro é só uma parte da história. Agora a gente vai sair um pouco do hardware e entrar no software da mente. Vamos descobrir uma causa psicológica muito comum que explica por que é tão difícil começar uma tarefa. Parece meio doido, né? Totalmente contraintuitivo. Como assim alguém que busca a perfeição acaba não fazendo nada? Pois é, esse é o paradoxo, e ele é muito mais comum do que a gente imagina. Essa frase resume perfeitamente o diálogo que acontece na cabeça de um perfeccionista. São aqueles pensamentos que surgem no automático e criam a desculpa perfeita para não agir. A busca pelo cenário ideal vira a justificativa ideal para nunca começar. É isso que acontece. A mente cria uma historinha, uma narrativa que diz que a ação só é permitida se tudo estiver perfeito. E como a gente sabe que o perfeito quase nunca chega, a pessoa fica presa. Presa nesse ciclo de esperar, esperar e adiar. Certo, a gente já entendeu as causas lá no cérebro e na nossa mente. Agora vem a melhor parte. Vamos para as soluções. É hora de montar um kit de ferramentas bem prático para a gente finalmente retomar o controle. A filosofia por trás de tudo que a gente vai ver é simples, mas é poderosa. Em vez de ficar tentando lutar contra as distrações só com a força de vontade, a ideia é outra, é assumir o controle sobre elas. Basicamente, controle aquilo que te controla. A primeira estratégia é para atacar a dificuldade de terminar. Para dar aquela força para o fluxo de dopamina tônica, a gente precisa modular o ambiente. E o que isso quer dizer?
Simples, identificar quem são os ladrões da sua atenção, tipo, o celular, e tirar eles de perto, fisicamente mesmo. Cria uma espécie de fortaleza para o seu foco. Agora, a segunda estratégia é para aquela dificuldade de começar. Essa é uma tática mais mental, mais cognitiva. O segredo é ficar esperto e perceber aquela narrativa perfeccionista na hora que ela aparece. Daí, você a desafia e, o mais importante de tudo, dá o primeiro passinho. Porque a motivação não costuma aparecer antes da ação, não. Na maioria das vezes, ela é o resultado de ter começado a agir. E agora a gente chega na parte final, onde todas as peças do nosso quebra-cabeça se encaixam. Vamos conectar os problemas com as suas causas e, claro, com as suas soluções. Transformar toda essa teoria num plano de ação bem claro. E esse resumo aqui organiza tudo de um jeito brilhante. Se o problema não conseguir terminar as tarefas, a causa mais provável é o sistema de dopamina tônica. E a solução é blindar o ambiente contra distrações. Agora, se a dificuldade é em começar, a causa tende a ser o pensamento perfeccionista. E a solução é desafiar essa dozinha interna e simplesmente começar. Para fechar, a análise termina com um convite, um chamado para ação. Não para fazer uma lista de coisas para amanhã ou para a semana que vem, não. Apenas uma. Qual é a única tarefa, por menorzinha que seja, que vai ser iniciada ainda hoje? É aí que a mudança começa.